Boa tarde para você, bem-vindo a esse webinar da Roper sobre a Resolução 04/2024 do CNE, homologada pelo ministro Camilo Santana, que trata das licenciaturas EAD. Muitas perguntas, muitas dúvidas, e a Roper agradece imensamente ao presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Luiz Roberto Luiz Arcuri, que aceitou esse convite para fazer um tira-dúvidas expresso, pergunta-resposta, para tirar as principais indagações que estão nas cabeças das IES e dos coordenadores de licenciatura, dos diretores acadêmicos, pró-reitores acadêmicos de todo o Brasil. Professor Cury, muito obrigado, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, eu que agradeço, bem-vindo. Eu não tenho que ser agradecido, porque a obrigação do Conselho Nacional de Educação é, de forma pública, clara, gratuita, expressiva, atender a população, a sociedade brasileira, especialmente num tema tão relevante para o país. Não pode haver, digamos assim, questões que não sejam resolvidas, esclarecidas, para que a gente possa, em conjunto, implantar essa importante resolução, que é um adicionamento imprescindível à política de educação básica nacional. Excelente, muito obrigado. E foram mais de 600 inscritos, professor Cury, e nós recebemos perguntas a semana inteira, e as perguntas foram analisadas e sistematizadas, porque seria impossível responder 100, 200 perguntas. Então, o que nós fizemos, então? A professora Nilbe, nossa colega Roper, na área de regulatório da IAD, e também atua na Veiga de Almeida, e a professora Josimara, nossa colega Roper e reitora no União Horizontes, em BH, elas fizeram uma sistematização para poder lhe apresentar, então, as perguntas pelo regulatório, com a Nilbe, e pela operação de EAD da professora Josimara. Então, boa tarde, Nilbe, muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Professor Cury, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, e nesse desafio de falar um pouquinho sobre as DCNs da formação, né, de licenciatura, a 04/2024, que traz requisitos regulatórios diferentes que trazia a de 2019. E nós vamos falar, então, um pouquinho disso. Não vou introduzir nada agora, né, Vianney? Não, agora é só um boa tarde. Tá? Então, é boa tarde. E um boa tarde também para a professora Josimara. Professora Josimara, querida, bem-vinda, boa tarde. Está em mudo. Então, boa tarde, professor Vianney, tudo bem? Boa tarde, Nilbe, professor Cury, que alegria estar participando desse debate com o senhor, que tem nos auxiliado aí muito nas questões dos avanços de qualidade da formação dos professores nos últimos tempos. É uma alegria estar neste debate. Ok, como é que a gente combinou de fazer aqui para poder render o debate? O professor Cury tem que sair às 4 horas, que ele tem uma abertura da SBPC, ele tem uma participação na SBPC. Então, o nosso webinar é muito expresso e terá que ser preciso. Então, eu vou pedir ao professor Cury que ele faça um contexto de até 5 minutos, depois a Nilbe e a Jucimara de até 3 minutos também um contexto, em seguida vamos para pergunta e resposta. Perguntas de até 1 minuto, que já foram sistematizadas, e respostas tópicas do professor Cury, 1, 2, no máximo 3 minutos, para que a gente possa vencer as 10 perguntas em tempo do professor Cury poder seguir para a SBPC. Estamos combinados? Beleza. Professor Cury, então, o seu contexto para esse tema da Resolução 4/2024. Bom, para peço desculpas estar sem paletó, porque aqui em Belém, mesmo com ar-condicionado, a temperatura alcança 40 graus centígrados. Né? Então, eu peço desculpas de estar mais à vontade aqui com camisa, como vocês estão, certamente estão em casa também. Mas o paletó está aqui, viu, com bottom, tudo, qualquer coisa eu ponho, se o Venê exigir. Mas, de fato, o contexto mais geral é uma, digamos assim, uma síntese das políticas dos últimos anos, tá certo? Pós-BNCC, pós a 2015, pós a 2019, não é? É um contexto que leva, digamos assim, a consideração da necessidade de atualização dessa importante resolução, que, como eu disse, é um incremento estratégico essencial à formação de professores. Né? Como sabemos, a 2015 foi uma resolução da maior qualidade, a 2019 trouxe elementos também relevantes. Né? Essa resolução faz um pouco uma síntese, não é?
incorporando, obviamente, muitos elementos da 2015, não é? Mas também sem esquecer os adicionamentos, os incrementos relevantes da 2019, que teve essa função em relação a 2015. Não é? 2019 não pode ser entendido como uma ruptura a 2015, ela foi um adicionamento, mas é claro que também causou impactos, digamos assim, prováveis do ponto de vista da sua implantação. E o que nos fez reordenar um pouco esse processo, não é? Tivemos que retirar a vigência dela e passamos a refletir sobre uma nova resolução capaz de reordenar, recuperar, trazer 2015 com as atualizações necessárias, mas também na perspectiva, não é, de representar um impacto positivo à formação e de fato, ser entendido, compreendido, assimilado e não gerar barreiras à organização curricular das instituições de educação superior. Esse é o pano de fundo. Não é? Um aspecto importante, que talvez não venha nas perguntas, eu já falo aqui, e você vai me dizer quando os meus 5 minutos acabaram, que eu mesmo não posso demorar muito, mas sempre tem uma tolerância, claro. Não é? Eu estou muito próximo aqui à SPPC, ao local do evento. Então, quer dizer, é importante a gente considerar que essa resolução também ela traz uma novidade muito importante, que não é muito vista, não é muito debatida, infelizmente não é muito levada em consideração, que é a ruptura do processo de segmentação da formação docente. Né? Veja, a formação docente, historicamente, é feita, não é, em departamentos universitários, acomodado na lógica mesmo da oferta de cursos superiores por universidades, instituições públicas ou particulares de educação superior. Né? E qual é essa lógica? É a lógica da segmentação. Matérias pedagógicas na Faculdade de Educação dá, matérias das áreas as faculdades específicas dão, os institutos dão. Então, ele vai ter aula de física no Instituto de Física, vai ter aula de psicologia educacional na educação, ele vai ter aula de química, de química, e por aí vai. Né? Essa segmentação não faz bem, porque uma formação de professores não pode ser traduzida, no final das contas, por um conjunto de partes segmentadas que não dialogam. Não é? Um professor do Instituto de Educação tem um tipo de linguagem, um tipo de abordagem, um tipo digamos assim, de procedimento no ensino. Não é? O da área de física tem outro, da área de química, de biologia, de ciências sociais tem outro. Não é? E não se trata de concorrência entre visões de ensino. Se trata de assimilação da aprendizagem. Se trata de respeito ao processo de aprendizagem ao estudante, não é? E não de tratamentos que não podem ser flexibilizados do ponto de vista do ensino dos professores. Eu acho que essa resolução vem reordenar esse processo de forma a privilegiar ou a indicar nela que os espaços de formação de professores nas universidades, nas instituições de educação superior, sejam únicos no sentido de integrar o processo de aprendizado às áreas, as áreas e as disciplinas, digamos assim, de fundo pedagógico ou de fundo relacionado com a atividade mesmo de docência desse futuro. Da formação específica. Tá. Claro, Excelente, então muito não é bacana. possível dizer. Isso tudo junta com uma outra coisa, que foi a ampliação das práticas nessa resolução. Não é possível você ampliar a prática, porque a prática aí tem que ser entendida como um processo de aprendizado, como um elenco de objetos de conhecimento, e não como um treinamento, uma visita, uma passagem. Isso não pode ser feito num padrão segmentado de ordenamento do aprendizado que gera flexibilidade capaz de ele aprender com a prática e com a presença dos estudantes e dos professores de educação superior na escola básica. É isso que eu queria dizer. Ok. O professor Cury tratou exatamente de um ponto central que é recorrente nas perguntas, que é a forma de se organizar para poder atender a resolução e a questão da presencialidade. Agora, o contexto da Nilbe, e depois o contexto da Jucimara, e depois vamos para o pergunta e respostas. Nilbe, querido, a sua análise a partir das perguntas que chegaram no seu contexto. Quer colocar o PowerPoint aí? E abrir o microfone, que o teu microfone está fechado. Vou colocar aqui. Vou dar só um overview bem rápido de pontos interessantes que vão subsidiar as nossas perguntas, tá?
Então, olha só, o que que nós temos? Essa resolução, ela estabelece os 4 núcleos, né? Então, nós temos a formação geral, a formação específica, as atividades acadêmicas de extensão e as atividades curriculares de estágio. Nós temos metade da carga horária no núcleo 2, que é a parte de formação específica, toda ela do núcleo 3, presencial, que são as atividades de extensão, e os estágios totalmente presencial. Nós também temos nessa resolução algo que me chamou muito a atenção e eu gostei, que nós temos ali toda a orientação com carga horária específica para licenciatura, para formação de pedagógica para bacharéis e tecnólogos. Nós temos especificamente a informação para a segunda licenciatura, tanto da mesma área como de áreas diversas. E aqui a gente tem várias perguntas que vieram e nós sistematizamos para colocar aqui. Um outro ponto que me chamou muito a atenção é o artigo 15, que traz uma questão que aí o professor Cury vai ter que nos auxiliar. Como é que eles pensaram isso? Dizendo que a oferta dos cursos de formação pedagógica, preferencialmente, deveriam ser feitos por universidades. E coloca um teto, dizendo que a licenciatura-mãe, que eu estou chamando aqui de licenciatura-mãe, ela tem que estar ali reconhecida com o CPC-4. Isso não tinha na de 2019. Então, como que vai vir aí uma pergunta, né, em cima dessa daqui, não vou fazer ela agora. No parágrafo 9, a gente tem no artigo 15 cursos de formação pedagógica que vão ser avaliados. Nunca antes na história aconteceu isso. Então, nós temos uma indicação do CNE de que o INEP precisa fazer também uma avaliação desses cursos de formação pedagógica, que vai vir uma outra pergunta. E uma definição de que os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados vão dar diploma. E antes, o entendimento de muitas instituições era que conferia certificado. Então, esses pontos regulatórios são muito... Apareceram nas perguntas. E também apareceram nas perguntas, que aí depois eu vou sistematizar e falar. E aí, como nós tínhamos falado, né, gente, tem pessoas que estão aqui, participantes, que estão perguntando se podem fazer perguntas agora. Agora não dá para fazer, mas nós temos um canal para responder essas perguntas, eu e a Jucimara. Nilbe, pode isso? Me manda por e-mail, me manda pelo WhatsApp, que a gente vai estar respondendo. Muitas das perguntas que vieram, nós não vamos responder, porque são específicas das instituições, mas nós estamos aqui para dar todo esse apoio. Era isso. Então, agora tem um novo bordão no Brasil, depois do pode isso, Arnaldo, agora é Nilbe, pode isso? Né? Então, tem um novo bordão aí no Brasil para a gente poder trabalhar. Professora, para quem chegou agora, chegou depois, nós temos mais de 600 inscritos que mandaram perguntas durante a semana. As perguntas foram sistematizadas pela Jucimara e pela Nilbe, com apoio da Cibele Schutel, para que o professor Cury recebesse perguntas não repetitivas e representativas do conjunto. Então, a Nilbe selecionou pelo regulatório e a Jucimara selecionou pela operação de AD. Jucimara, o seu contexto, a partir do que é que você observou nas perguntas que chegaram? Seu microfone está fechado. Vamos ver minha apresentação. Sim, não está em tela cheia, mas estamos vendo. Colocando agora. Bom, a nossa parte aqui, a partir das perguntas, que foram muitas, contextualizando, a grande mudança aqui para a operação EAD trata-se justamente da definição de carga horária presencial. Olhando para a resolução, quando a gente olha o cenário, nós temos aqui uma exigência, passa a ter uma exigência na formação inicial de 880 horas presenciais. Nas licenciaturas, que atende graduados não licenciados, bacharéis e tecnólogos, 340 horas presenciais. Na segunda licenciatura, quando trata-se da mesma área de conhecimento, a exigência é de 280 horas presenciais. E na segunda licenciatura, quando é uma licenciatura que o egresso vem de áreas diferentes, 520 horas presenciais.
Cabe pontuar aqui que extensão e estágio curricular supervisionado são realizados integralmente de forma presencial. Então, esse é o contexto da nova resolução e esse é o contexto das perguntas que todas as instituições nos mandaram. E que estão relacionadas, o- que estão relacionados... Uai, travou aqui. Espera Foi. aí, mudou Foi, minha tela. Foi, beleza. já mudou. Obrigada. Que estão relacionadas, obviamente, em duas perspectivas. O entendimento do que é a presencialidade, e esse é o objetivo, de que o professor Cury nos ajude a entender esse conceito de presencialidade, ele traz alguns impactos. Para o aluno, aumento da dedicação de carga horária presencial em ambientes determinados. Eu adoro fazer conta de padeiro. Peguei aqui a formação inicial, por exemplo, fazendo aqui um exercício, 880 horas dividido por 8 semestres, dá 110 horas no semestre, dividido por 20 semanas, representaria 5,5 horas aula, mas no EAD é hora relógio, nós estamos chegando aí a quase 6,6, ou seja, o aluno teria uma dedicação uma exigência de 2 dias na semana para a gente chegar a essa carga horária. Não vou falar ainda se é em polo, se é escola, porque é uma pergunta que virá na sequência. Se a gente soma a carga horária presencial do estágio e da extensão, daria mais 4, 5 horas, semanas, quando eu traduzo isso para horas relógio, nós estamos falando aí de uma exigência de 3 vezes por semana de presencialidade em algum ambiente aí dado pelo aluno. Lembrando, esse aluno é um aluno presencial que trabalha muito predominantemente feminino, e isso impacta seguramente na questão da flexibilidade. Tão logo para IES, o impacto nessa mudança pode significar uma mudança do seu modelo de tutoria, quer dizer, há que se pensar em tutores especialistas, observado inclusive o indicador da dimensão docente, do formulário de reconhecimento de curso, e a questão da capilaridade. Eu acho que a IAD veio e trouxe toda a democratização, é um ponto aí de pergunta recorrente das instituições. Como é que faz nos pequenos municípios, onde eu tenho 1 ou 2 alunos que se inscreveram em determinado curso, como que eu garanto a oferta deste curso, se eu tiver que ter um modelo docente no qual eu tenha que ter um tutor especialista naquele lugar, fazendo conta de padeiro também, a média de hora-aula aí, vamos colocar aqui R$ 37, se são 2 vezes por semana, nós estamos falando em 8 horas de pagamento desse professor na ponta, versus encargos, 5,25, descanso remunerado, nós estamos falando aí de 2.270, um impacto de custos que tem preocupado as instituições a partir do entendimento se essa presença é do tutor no polo, na escola, ou é de aluno. E, portanto, pode significar mudanças decisórias na estratégia de oferta das instituições. Até então, com o modelo na sede, instalando esses alunos em turmas, as instituições têm conseguido viabilizar a oferta do curso em municípios afastados, dos diversos municípios do país. Professor Cury, eu me lembrei tanto disso, eu busquei. Não sei por que não está mudando minha tela, me desculpe aqui, deixa eu. Eu me lembrei tanto disso, professor Cury. Lá, 10, 15 anos atrás, a gente discutia o que é o virtual, né? Sem trazer um conceito aqui, e estudamos Pierre Levy, os seus 3 livros, né? E o Pierre Levy esclarecendo a época para nós, que contrasta com o real, com que se refere ao que está presente no momento atual e a inovação das tecnologias, principalmente com as interações síncronas, mediadas, quer dizer, nós mesmos aqui estamos presentes
interagindo sincronicamente, né? E quando a gente olha o conceito de presencialidade no dicionário, né, refere-se à presença física de alguém em um local específico. Então, professor Cury, a grande pergunta é: esse conceito de presencialidade precisa ser esclarecido de maneira que consigamos manter a flexibilidade para esse aluno, que é um aluno que trabalha, e que as operações de educação à distância sejam asseguradas no seu modelo de oferta e de viabilidade. Ok. Muito obrigado, Júcio, por esse contexto, foi fantástico, eu te agradecer imensamente esse contexto, e agora, então, eu vou colocar aqui a programação da Roper, e eu até coloquei no chat aqui, a partir da provocação da Júcia, que eu li esse livro, que é o Virtual, não há 15 anos, porque a Júcia é mais nova do que eu li esse livro há 25 anos, e trabalhei muito em cima dele, discutindo o que é o virtual, e o Pierre Levy evocava até a religiosidade, né, que era o ato e potência, né? Então, o virtual é o que está em potência. Em tese, nós transformamos o que estava em potência em real, porque isso aqui é uma potência do virtual. Nós transformamos o que era o virtual em potência, que é essa realidade aqui. Eu vou passar aqui os comerciais da Roper e vocês vão para as perguntas logo em seguida ali. Essa bateria de webinars da Roper só é possível porque nós temos um conjunto de empresas que nos patrocinam. A Liceu é a ferramenta premium da Tec, para o nosso sistema acadêmico premium da Tec no Brasil, e o Liceu ele é uma espinha dorsal digital que organiza a sua instituição desde a inscrição do aluno até o diploma digital, passando por todas as operações. Para você entender o Liceu, agenda com o Fábio Sesp, o contato dele está colocado aqui no chat, e você vai marcar 20 minutinhos com ele. Agora, nós temos também o apoio da D2L com o Bright Spaces, ganharam um prêmio mundial, uma melhor ferramenta de e-learning, acabaram de ganhar esse prêmio, tá? E se conquistando aí, num espaço de uma década e meia, o topo da cadeia tecnológica na área de suporte ao e-learning ou suporte à educação presencial. Então, a D2L está conosco aqui, você pode fazer o contato com o Peterson, com a Luciana, o contato está colocado aqui no chat, para você agendar 20 minutos online com eles, para eles te posicionarem o que significa você estar alinhado com a ferramenta premium de categoria mundial na área de ambiente virtual e aprendizagem com inteligência artificial embarcada. Muito mais fácil de utilizar. E nós temos o apoio da CRM Educacional, que é uma empresa focada em captação e manutenção de alunos. Eles trabalham com o Wake Beyond, que é a captação na educação básica, o Wake Pro, captação na educação superior, com 250 instituições já dentro do ecossistema da CRM no Brasil e indo para o exterior, e eles trabalham com o Guide-me, que é uma operação de estabilizar o seu alunado, aumentando a retenção e a permanência. Você vai entrar no chat aí, falar com o Augusto aí, para você ficar em sintonia com a CRM Educacional e agendar uma reunião de 20 minutos com eles. E se você é um gestor, está cheio de pró-reitor hoje aqui, de reitor, de CEO, tá? A princípio, ela é uma fintech que trabalha com o conceito de receita garantida, mas gestão financeira completa. Não é operação de recebíveis, não é isso, tá? É a garantia de recebíveis com estabilidade na gestão econômica e financeira. Ela te ajuda a gerir o seu negócio para que ele possa se manter estável. Agenda com o Diogo Fonseca aqui para você conversar com ele. Semana que vem, ENAD, semana que vem. Chegaram muitas perguntas de ENAD para o webinar de hoje, não é a nossa pauta, não vão ser colocadas no ar. Então, a Roper vai oferecer uma operação na semana que vem de ENAD 2024, tira dúvidas. Com quem? O Adriano Coelho, o nosso CEO, especialista ENAD, a Nilbe, sempre Nilbe, está com a gente aqui no regulatório, e o Will Denilson pelo ENAD e processos acadêmicos relacionados ao ENAD. Então, semana que vem, tira dúvidas ENAD 2024. Perguntas preliminares. Acabando esse webinar aqui, inscrição aberta, você já pode mandar a sua pergunta. Em Foz do Iguaçu, presencial, 12 e 13 de setembro, nós vamos ter uma operação do Prodese, marketing e comunicação, para você ficar em dia com as novas tendências. E em outubro, em São Paulo, nós vamos ter uma operação da Roper Connect, que é uma operação presencial, um dia de imersão presencial em São Paulo, com todos os nossos consultores presentes. Vai no site para você poder participar. E agora, sem mais nem menos, alternando, Nilbe, a primeira pergunta em até 1 minuto, o professor Cury, respostas de até 2 minutos, depois Jucimara, pergunta de até 1 minuto, Cury, resposta de até 2 minutos. Professor Cury,
que não é bobo nem nada, já foi pegando pelas apresentações de vocês aí para onde é que vão caminhar as perguntas, já foi anotando ali os tópicos para ele não esquecer das respostas ali. O professor Cury é capeta, hein? Não é à toa que ficou três rodadas consecutivas no As CNE. pessoas olham para mim e querem fazer uma pergunta, né? Incrível. É triplo A, o cara é triplo A, tá? O Ah, único ah, ah. conselheiro na história Quem do não Brasil. fez pergunta, olha para mim, não tem uma pergunta agora. Vamos Não, lá. vai ter. Nilbe, querida, ó, o professor Cury falou que não tinha pergunta combinada, e realmente não tem. A gente ouviu as IES do Brasil inteiro e trouxemos as principais dores e angústias. Nilbe, em até um minuto, sua primeira pergunta. Vamos lá. Eu acho, professor Cury, que a angústia geral, regulatória de todas as instituições, e nós recebemos muitas iguais a essa, o que está causando dúvida é uma certa incoerência do artigo 17 com o 22. Quando é o prazo para a implantação das DCNs? Porque o artigo 17 traz que dá 2 anos para a implantação. O artigo 22 coloca os ingressantes já na nova resolução, porque tem os núcleos 3 e 4 que precisam ser implantados desde o início. Então, se eu começo um curso agora em 24/2, uma turma nova, eu vou colocar 2 anos para isso, ou eu vou já colocar agora essa turma numa primeira possibilidade? Essa é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Quando que tem que Professor implantar? Cury. Bom, essa é fácil. Olha aqui. A resolução, por força de um decreto adicional externo a essa resolução, mas presente em todas as outras resoluções, ela entra em vigor de 1º de julho. Não é? A partir desse vigor, dessa vigência, ela tem 2 anos para implantá-la. Até esses 2 anos de implantação, ela está sendo considerada em preparo e ordenamento da implantação, seja de que base for, seja de que repercussão for, seja de que etapa for, tá certo? Muito bem. Caberá, e os alunos terão, não é? Os atuais estudantes terão 2 anos de permanência, poderão se formar no mesmo currículo que ingressaram, tá certo? Não é? Como perspectiva normativa, mas poderão entrar em acordo com a instituição, se assim desejarem, a instituição acolhê-los e reordenar a sua finalização do curso. Não é? Os que ingressarem durante esse prazo de vigência vão receber o início da vigência quando a instituição iniciar, o que os que já estavam não terão, como necessidade e regra. Tá certo? Os que entrarem agora vão receber o início da vigência quando a instituição iniciar. E essa vigência será feita de maneira transitória, continuada, como se fosse um contínuo curricular com a experiência curricular anterior. Todas as coisas que são iniciadas, obviamente, levam em consideração a perspectiva passada. Essa resolução leva em consideração as práticas anteriores das instituições, não é? Por óbvio. Então, ninguém vai entrar num vazio. Eles vão entrar num processo de implantação. Tem instituição que vai acelerar esse processo, porque é até 2 anos, não é 2 anos de obrigação, é até 2 anos. Tem instituição que vai conseguir fazer isso num tempo mais curto, tem instituição que vai fazer isso num tempo muito curto, e tem instituição que vai fazer isso em 2 anos. Não é? Para aquela que fizer em 2 anos, nessa data da alteração legal do currículo, o estudante que está lá e que ingressou após 1º de julho, ingressará na perspectiva de finalizar o curso no currículo novo. Querida, traduz agora a resposta do professor Cury, considerando a sua pergunta. Como é que ficou, então, o seu entendimento em relação a essa pergunta? Que vai ter que, tem 2 anos, a instituição tem autonomia para ir implantando, não é para começar a pensar nisso em julho de 2026, é para já ir pensando. Porque não conseguirá. Se ela começar a pensar isso em 2026, ela vai descumprir a norma. Exato. Tá, tá certo? Tá. Então, veja, é muito simples. O estudante que entrou pós 1º de julho, na vigência da instituição, da resolução, né, encontrará as alterações na medida que as instituições forem realizando as alterações. E quem já está em curso?
tem liberdade de fechar Pra o curso continuar. na resolução que entrou, na Que forma entrou. curricular que entrou. Quem está matriculado e pode concluir o currículo conforme combinado. Quem entrar a partir de 1º de julho, em até 2 anos, vai ter que encaixar na nova regra. Ele Ok. vai encaixar ou nos dois, ou no cronograma da instituição de ir organizando as alterações. Ok, complementando então, ele tem até 2 anos, de acordo com a autonomia da instituição, para respeitar a resolução, ela tem até 2 anos para fazer a migração. Para terminar Ok, a agora migração. a educação. Professora Jucimara, o professor Cury falou para a Nilbe que a pergunta era fácil. Agora eu quero ver a sua pergunta para o professor Cury, se ele vai também falar, essa é fácil. É que quando você sabe a resposta, toda pergunta é fácil. Ela pode não agradar, mas que é fácil. Tá certo. Professora Vamos lá. Jucimara respondendo. Fala. Professor Cury, a pergunta que vale 1 milhão: qual é o entendimento de presencialidade? Olha, Atividades. Não, deixa ela tá na pergunta ainda, ela tem até 1 perdão, minuto para a perdão. pergunta. É que você falou para ser Ela está na repetido. pergunta ainda. Vai lá. Atividades de extensão, atividades de estágio, a presencialidade sempre foi do aluno, com supervisão realizada pela sede. A pergunta aqui que as instituições querem saber: como garantir a operação dos cursos em relação a esse 50% de presencialidade? Atividades síncronas online, com hora marcada, podem ser consideradas parte desse percentual? Qual é o entendimento de presencialidade da resolução? Olha, eu vou ser bem objetivo, tá certo? Para a gente não ficar derivando. Não é? A presencialidade prevista na resolução é o uso pleno, no caso de cursos em EAD, não é? Eu não me refiro a cursos submetidos a portarias ou a normas que transformaram o curso em pedaços, não é? Um pedaço presencial, um pedaço domiciliar. Me referindo ao curso EAD agora completo, um curso regulamentado como EAD. Esses cursos terão que expandir a sua presencialidade para o polo, da mesma forma que entende a presencialidade da avaliação. Não é? Nós não temos ainda uma condição aqui de organizar uma análise das exceções, das perguntas específicas, dos projetos determinados. Não é? Isso pode ser feito à medida que uma instituição tenha uma demanda específica de dúvida. Mas, no geral, essa dúvida eu estabeleço o seguinte: a presencialidade agora, pela resolução, é entendida como uma atividade presencial no polo, não é? No polo. Portanto, ela abrange o que a regulamentação anterior, o que o regulatório anterior, o escopo regulatório anterior, não é? Indicava como atividades obrigatórias presenciais no polo, não é? E também acho um pouco diferente, não é? Não é que não acho adequado, mas eu acho que tem que ficar bem claro que essa coisa do aluno estar presencial, o professor não, o professor ser presencial, o aluno não, é uma coisa meio confusa para mim. Eu acho que é importante a gente entender que essa medida deve ser adotada na perspectiva mais ampla, não é? Do reforço ao aprendizado. Não é uma medida punitiva a EAD, não é uma medida que desconfia da capacidade da EAD, é uma medida que visa criar canais e laços de aproximação entre professores e estudantes, entre professores e outros professores, e entre estudantes com estudantes, né? Na perspectiva mesmo do aprendizado colaborativo, que é uma norma, mas é uma prática, não é? Há 40 anos nos países desenvolvidos, em instituições localizadas de países desenvolvidos. O aprendizado colaborativo é uma ampla perspectiva de melhorar a formação e de qualificar as competências. Então, veja, e por falar em competência, o estágio e a extensão são braços da mesma perspectiva de aprendizado. São espaços práticos onde devem ser elaborados objetos de conhecimento. Não são braços onde os estudantes vão treinar se aprenderam na sala de aula, ou virtualmente, ou na sala virtual. Eles vão nesses lugares para continuar aprendendo e para tornar mais complexo os objetos de aprendizado, de conhecimento, que eles vão, obviamente, dar conta na produção deles de conhecimento. Porque o aprendizado é produzir conhecimento.
O aprendizado não é ficar escutando o professor, não é? Então, essa ambivalência entre o que é a presença do estudante ou o que é a presença do tutor, preceptor ou professor é uma falsa ambivalência. Eu acho que eles têm que estar... Acho não, tenho certeza, isso tem que ser uma presença conjunta, integradora, para que se dê plenamente, seja no estágio, seja na extensão, não é? O ordenamento do aprendizado por meio de vivência, por meio de experiências reais, de práticas reais. Eu acho que isso é muito importante e é mais importante ainda para os cursos de formação de professores. E eu vou lhe dar também um outro dado. Em alguns países, na maioria dos países da OCDE e muitos países ainda que não ingressaram na OCDE, né, a licenciatura é vista como uma prática tão necessária, tão delicada e tão ordenada, né, que equivale à medicina. Né? Muitas das vivências, das trocas, das relações professor-estudante, estudante-estudante, etc., são preservadas nesses países para que haja o pleno aprendizado. Eu acho que políticas como financiamento da permanência, políticas como ampliação dos espaços e dos horários, políticas que ampliem, né, a flexibilidade dessa presencialidade nos polos, elas vão mitigar, digamos assim, pessoas que não possam, que trabalham, que também eram as pessoas que trabalhavam quando não havia educação à distância, antes de 2000. Eu quero deixar claro que fui eu, na CESU, que por iniciativa, organizou o primeiro decreto de educação à distância em 2000. Foi assim que eu conheci, inclusive, o Vianney e outros especialistas da época. Não é? Ok. Professor Cury, nós temos que responder brevemente, para dar tempo de avançar. Não, mas só é importante, porque essa resposta resolve outras, tá certo? É importante que eu não repetir. É importante que nós tenhamos essa dimensão, a dimensão da relevância do curso, não é a dimensão da punição da EAD, não é a desconfiança que a EAD não ensina, é a necessidade de gerar formas complexas de aprendizado para um curso que é da mais extrema necessidade para o impacto socioeducativo brasileiro. Ok, muito obrigado, professor Cury. Professora Jucimara, o seu entendimento da resposta do professor Cury, de maneira muito rápida, no máximo 30 segundos. A presencialidade é do aluno no polo. Ok. Presencialidade é do aluno. O professor tem que estar presente, com o tutor tem que estar presente, o professor tem que estar junto, porque, assim, não adianta a gente artificializar essa regra. Essa é uma regra de aprendizado, não é uma regra burocrática de combate à modalidade, tá certo? Professor Cury, de maneira muito prática aqui, tá? Em 2001, quando nós fizemos a regulamentação da EAD, o senhor Eduardo Machado, o professor Sherman, o professor Gabriel, o professor Edson, né? Todos nós participamos daquele movimento ali. Nós tínhamos uma grande operação no Brasil, que eram aulas via satélite, um aluno numa sala recebendo no polo e um tutor acompanhando os alunos naquela sala no polo, fazendo atividades após a transmissão da aula. Tá? É considerado presencial, de acordo com a sua interpretação hoje? Olha, a presencialidade no polo ela é convencionada com a presença de estudantes e tutores, tá certo? E ela também é convencionada com sincronicidade do professor nesse processo de aprendizado. Né? Você pode ter uma sincronicidade do professor, por exemplo, pegando o modelo... E muitas vezes é também convencionada, quando os polos permitem, com a presença do próprio professor. Então, veja, isso está na resolução 1/2016 do Conselho Nacional de Educação, 1/2016, né, lá de trás. Foi feito em 14. Okay. Né? Então, veja, vamos avançar? Isso é da máxima importância de se aprender. Agora, veja, não é? Nenhuma resolução é passível de não haver uma nota técnica explicativa, uma resposta por escrito ou uma orientação nacional no processo de implantação, ou questões que surjam que não estão previstas aqui. Nenhuma resolução. Na resolução de engenharia, a gente fez várias notas explicativas, várias notas orientativas. Né? Então, veja, eu não quero fechar essa porta, mas o que a resolução é clara e transparente é nessa perspectiva de fortalecimento do aprendizado e não de punição da EAD.
Ok, muito obrigado. Nilbe, sua segunda pergunta. Faz pergunta difícil. O Cury está se dando bem em todas. Faz uma pergunta difícil aí. Olha essa, hein? Não, Professor não, não. Cury, Resolução H. 4 de 2024, ela choca com as DCNs da licenciatura em Educação Física. Porque na Educação Física possui entrada única pelos 2 primeiros anos. Como articular com o núcleo 1 e as exigências de estágio e extensão que precisam estar desde o início do curso? Não, não choca. Não choca. Não, claro que não. Por uma questão óbvia. A licenciatura em Educação Física cumpre uma tarefa integrada com o bacharelado, tá certo? Primeiro, as 1.600 horas iniciais são comuns, não são abstratas para a licenciatura. Elas integram a licenciatura, as 1.600 horas originais, tá certo? Então, dessa forma, acolhidas pela resolução. E as 1.600 horas finais, que completam as 3.200, são específicas, seja para o bacharelado, seja para a licenciatura. Então, a licenciatura em Educação Física não começa com 1.600, ela começa no primeiro dia de aula, não é? Só que ela tem uma base comum. É uma interpretação errada quem acha que a licenciatura em Educação Física começa depois de 1.600. Não começa, ela começa na sua origem. A integração, a luta contra a segmentação, às vezes assusta e impressiona, não é? Do ponto de vista da não realização, da não realidade das coisas. Mas não, a não segmentação é fundamental para que as pessoas tenham, ou que os estudantes possam, e as estudantes possam ter uma trajetória organizada, clara, com etapas de competência bem definidas e boas bases, especialmente boas bases. Então, a licenciatura na Educação Física reordena suas bases, as suas disciplinas propedêuticas, reordena, obviamente, a amplitude teórica das bases pedagógicas, não é? E parte depois para ações vivamente vinculadas às práticas em sala de aula, à expressão de extensão. E pode haver, por estudantes de licenciatura inicial nessa área comum, práticas também vinculadas ao aprendizado para ser professor. Não é? Aqueles alunos da área comum das primeiras 1.600 não estão proibidos de fazer visitas na escola, mesmo para fixar melhor a sua opção. Não é? Então, a ideia das práticas, especialmente do aprofundamento da aprendizagem, é também começar desde o início do curso uma espécie de aproximação ao ambiente profissional, aproximação ao ambiente da escola pública, para que também essas decisões acompanhem a trajetória dos estudantes de nível superior. E ele não se forme depois sem saber por que se formou, onde se formou. E daí vem a grande dispersão entre diploma e profissão, no caso das licenciaturas, e a imensa evasão. Né? Nós estamos falando aqui de uma evasão, em média, de 70%. Ok, muito obrigado. Jucimar, agora a sua segunda pergunta ao professor Cury, que está tirando de letra aí todas. Vamos apertar o professor Cury aí. Tá, vamos apertar. Ele estudou. Coitado de mim, pô. Ele estudou. Não perturba, Vianney. Vamos lá. Não, eu quero que apertar. Vai lá. Professor Cury, a pergunta é: eu preciso fazer adaptação à minha modelagem pedagógica nos meus projetos de curso, nas turmas que estão em andamento, a partir desta mudança da resolução? Quando que eu faço isso? A minha autonomia universitária para definir esta modelagem pedagógica se dá a partir desse prazo da resolução, eu já faço a adaptação agora. Veja, o que a resolução prevê, e aí você falou uma palavra-chave, autonomia pedagógica, né, que abrange não só universidades. O que a resolução prevê é que os alunos que estão em curso, né, antes da vigência da resolução, tá certo? Ela estabelece alguns marcos de vigência nos seus artigos, ou seja, o marco da assinatura do homólogo, etc., mas ela tem como marco externo a ela um decreto que organiza a vigência de decisões regulatórias para 1º de julho, feitas até uma data anterior. Isso não é um caso aqui. Então, vamos estabelecer. Até 1º de julho, quem já está cursando, fica a critério do estudante e da instituição o entendimento sobre como ele vai acabar o curso. Ele tem direito de acabar o curso no mesmo currículo que ele começou. E a instituição tem a obrigação de atender esse direito. Pronto.
não é? Quem entrou depois vai ter que ter, com a instituição e com a sua autonomia de ordenamento curricular, dos prazos, das etapas de implantação, os entendimentos de superação de etapas curriculares a partir dessa construção, não é? Sem prejuízo, obviamente, do seu aprendizado. Tá certo? Porque aqui é uma organização do currículo. Aqui não é desaprendizado. Não é? Se o estudante fez um ano, ele entrou em 1º de julho de 24, digamos que ele tenha entrado em 3 de julho, 1º de agosto de 24, não é? E a instituição começou a implantar com repercussões materiais a trajetória curricular em 1º de agosto de 25, não é? Ele começará a se adaptar aproveitando atividades anteriores, organizadamente pela instituição, para que ele conclua o curso nos 3 anos que faltam pelo novo currículo. Não é? É tão simples quanto isso que eu estou dizendo. Tá certo? Então, ele não vai jogar fora o que ele aprendeu, ele vai aproveitar o que ele aprendeu e reordenar o processo de formação a partir daí. Porque a estrutura de objetos de conhecimento é familiar a ambos ordenamentos curriculares. O que muda é a estratégia de aprendizado e a organização curricular do curso. Ufa. Josimara, a tua compreensão da resposta, professor Cury? Ou seja, para as turmas vigentes, a instituição tem autonomia para manter o modelo atual, o modelo que ela está praticando. E para as turmas que iniciaram, ela precisa atender à nova resolução da questão, principalmente da presencialidade, dita pelo professor Cury, no polo, com a presença de professores, tutores especialistas nesta área do conhecimento que o aluno está matriculado. Ok, agora eu vou pegar o exemplo do Cury, vou tomar uma aguinha também aqui na minha canequinha. Ó. E agora, Nilbe, terceira pergunta para o Cury. Aperta, Nilbe. Olha lá, professor Cury, quando o CNE pensou a resolução e colocou que a licenciatura-mãe tem que estar reconhecida com CPC mínimo 4, preferencialmente universidade, o que o CNE pensou em orientar as séries e como vai acontecer se nós temos uma faculdade com um CPC 3 ofertando formação pedagógica, segunda licenciatura? Quem vai controlar isso? Olha, em primeiro lugar, o CPC 4, em primeiro lugar, eu não vou entrar aqui no indicador em si, todo mundo já conhece o indicador, certo? Vamos estabelecer aqui uma uniformidade de entendimento em torno desse indicador. O CPC 4 é uma medida obviamente, de estímulo à melhoria do curso, de busca da melhoria pelos ofertantes. Certo? Pronto. As instituições que já existem com o CPC 3 não serão prejudicadas, elas vão, obviamente, ser entendidas a partir do novo ciclo avaliativo que vai gerar o novo CPC. Não vai haver instantaneidade no CPC antes do ENAD e antes que o ENAD gere, obviamente, um novo conceito que se possa formular no percentual de participação da nota ENAD, o novo CPC, e o novo CPC dê margem ao novo GG, como a gente já conhece. Mas, veja, o CPC ele virá na medida que virá o ciclo avaliativo. O ciclo avaliativo para a educação está sendo anunciado de maneira mais juntinha, mais intensa. Isso é uma outra medida, não é? Mas não haverá cobrança e punição para quem ainda não tem a CPC 4 ou não tenha tido oportunidade de tê-lo, ok? Nilbe, teu entendimento? Que não vai, quem está fazendo hoje é uma faculdade, é um centro universitário e tem na licenciatura-mãe um CPC 3, não vai ser punido. Mas na outra rodada provavelmente vai ter uma trava e aí vai ter que descontinuar talvez a turma que está em oferta porque não atingiu o indicador de qualidade. A descontinuidade, a punição, a continuidade do curso não é uma atribuição do CNE, é um ordenamento das séries. As séries, obviamente, vai estabelecer um regramento dizendo, olha, se você não conseguiu, você tem não sei o quê, você vai ter uma visita especial, ou você vai ter uma cautela
e vai ter que fazer uma medida de os famosos termos de Protocolo de saneamento. compromisso. Horrível, a Tá. palavra é ruim, mas é o que eles usam, né? Então, assim, Ok. vai ser uma coisa nessa orientação. Eu acho que não vai haver, nessa medida das sedes, um ordenamento, nesse caso, diverso do que é a prática regulatória em geral, que é a de dar, digamos, as diligências, né? O termo de saneamento, etc., etc., que pode ser que venha. E eu não sou da SERES, não posso garantir isso, mas geralmente foi assim que ocorreu até hoje, né? Então, a SERES que vai ordenar isso, né? Eu insisto que não entendo que haverá corte seco nesse processo. Ok, agora a terceira pergunta, professora Jucimara. Professora Jucimara, por gentileza, a terceira pergunta. Para as pessoas que chegaram depois, já são quase 500 pessoas ao vivo aqui, a gente agradece imensamente, em primeiro lugar, ao CNE, na pessoa do presidente, do professor Cury, tá? De ter tirado essa hora do dia dele para responder essas perguntas. Agradecer imensamente também a professora Nil, professora Jucimara, que já estão há 3 dias lendo as perguntas que chegaram, sistematizando as perguntas para transformar em questões-chave para o professor Cury, sem fazer pergunta repetida. Elas se dedicaram para buscar os pontos principais recorrentes nas perguntas que chegaram das IES. Então, esse é o formato do webinar de hoje. Agora vai, Jucimara, para a sua terceira pergunta ao professor Cury. Professor Cury, há uma inquietação com o conceito que como é que entende por mediação tecnológica. Se o aluno precisa estar presente no polo, na carga horária determinada, com um professor tutor, já dito pelo senhor, e o professor pode estar na sede fazendo essa mediação tecnológica, que mediação tecnológica é essa no entendimento da resolução? Há uma preocupação com algumas instituições, alguns municípios como Coluna, Aquidabã, São Gabriel da Cachoeira, são municípios pequenos do país que têm polos de educação à distância no Brasil hoje e que conseguem manter a formação do futuro professor por meio da licenciatura, matriculou 1, 2 alunos naqueles municípios, mas esses alunos foram agrupados por ferramentas e tecnologias e atendidos pelo professor na sede. Então, a preocupação é aqui, o que se entende por mediação tecnológica? Se eu tiver que garantir esse professor lá na ponta, então esses municípios, se não tiver o tutor, inclusive, para colocar, não poderão viabilizar a oferta, professor Cury? Essa é Olha, uma grande é uma inquietação da questão. comunidade. Posso? Bom, a Claro questão que básica é a seguinte. Vamos lá. Cury, querido, vai lá. Vamos lá, tá certo. Veja, a mediação tecnológica, ela hoje em dia se dá, inclusive no presencial, não é? Atividades presenciais não domiciliáveis ou não domiciliares, elas devem receber, é um instrumento relevante para o aprendizado da mediação tecnológica, até para o presencial, não é? Presencialmente, o estudante pode ter experiências externas à instituição por mediação tecnológica. Internamente, aos muros da instituição, aos limites da instituição físicos, a mediação tecnológica aproxima estudantes de estudantes, estudantes de professor, não é? Atividades, digamos assim, intelectuais, exercícios, temas estratégicos para o aprendizado dos estudantes, dos professores. A gente precisa parar de pensar na educação superior por meio da sala de aula ou da sala de aula virtual, não é? E também por meio do conteudismo. Esta talvez, uma das principais ações que devem ser superadas na educação superior. Já era para ter sido superada antes da pandemia. Se tivéssemos feito essa superação antes da pandemia, não teríamos passado ou teríamos menos problemas com a pandemia. Tá certo? Muitos países fizeram, milhares de instituições internacionais fizeram, nós não fizemos. Nós ainda trabalhamos majorativamente em ou é sala de aula conteudista ou é um conteudismo com sala de aula virtual. Eu acho que tem que haver uma quebra nesse processo, em geral, não é? Portanto, a presença dos estudantes, do professor, na instituição não significa necessariamente a predominância, não é?
da sala de aula, do conteúdo disso. Por mediação tecnológica, você tem formas flexíveis de aprendizado e de fortalecer a produção dos estudantes presencialmente, né? E não pode ser a mediação tecnológica para, inclusive, ordenar a mediação pedagógica, né? Assim está no artigo 2º da Resolução 1 de 2016, lá atrás, né? Esse entendimento já era visto lá e se tornou ainda mais complexo e evidente. Nós temos uma resolução da aprendizagem híbrida, que está aguardando homologo, que leva em consideração, sobretudo, os espaços presenciais. Isso é fato, né? Então, essa atividade presencial no polo não abdica e nem elimina, e nem, digamos assim, descarta a mediação tecnológica de forma ou de maneira alguma, como o presencial não deve fazer, né? Mesmo porque, a partir da experiência presencial do estudante à distância, ele tem um passo direcionado às práticas vivenciais, às práticas reais. Professora Jucimara, o seu entendimento dessa resposta e depois vamos para a Nilbe. O entendimento da resposta é que pode haver uma flexibilidade no desenho da modelagem pedagógica, considerando que se atendam atividades práticas para o aluno. Eu fiquei me lembrando aqui também, o Vianney lembrou do começo das nossas operações à distância, e a UAB se manifestou muito, fez perguntas também para a gente, e colocou essa questão de que cursos da UAB, os alunos estão dispersos geograficamente e tem uma questão orçamentária no limite. Mas aí já é outra pergunta, não. Aí já é outra Não, pergunta. comentando. Desculpe. Tá. Então, o professor Cury traz assim, há possibilidade de, quer dizer, há um desejo, o Ministério da Educação coloca um desejo de que se apresentem metodologias inovadoras, no qual viabilizem práticas com a presença de um professor que garanta a qualidade da formação. Então, em tese, o aluno volta a ter a exigência da participação no polo com um acompanhamento de um profissional para realizar esse processo de aprendizagem. Ok, Nilbe Ruggiero, sua quarta pergunta, penúltima pergunta, só vai faltar uma depois. Vai lá. O professor Cury ainda vai continuar com a gente? São 5 perguntas para cada uma de vocês. O compromisso são 10 perguntas. Depois, se tiver uma tolerância, a gente avança, mas vamos para 5 perguntas. Eu tenho uma tolerânciazinha, sim. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Vamos esgotar as 5 perguntas. Egressos que tenham feito formação pedagógica e tenham recebido certificado, podem ter direito a ter agora o diploma? Uma pergunta bem prática mesmo. Formação pedagógica e tenham tido certificado, se podem ter diploma. Nilbe, essa também é uma questão estranha, porque o certificado de segunda licenciatura ou de formação pedagógica tem exatamente o mesmo alcance que o diploma. É uma certificação de aprendizado. Mas o setor não vê assim, né, Pedro? O quadro na parede, você pode até pedir. Não há déficit. Não pode haver. A gente não pode ter gerado agora um déficit em relação ao diploma e certificado. Essa é uma falsa questão. O que houve agora é que, com a complementação pedagógica, digamos assim, em áreas afins ou em áreas, complementação pedagógica em matemática de engenheiros, tá? Complementação pedagógica em matemática de sociólogos. Tem um tempo maior, tem uma perspectiva de aceitabilidade. E tem até a perspectiva da aceitabilidade de fazer com que o estudante faça a licenciatura inteira. Não é? Os limites de hora é para atender a perspectiva de flexibilidade, mas tem um ponto que ela não vai ser atendida, tá certo? Não é? Então, é importante se ter em mente isso. O diploma emitido agora, a boa definição de diploma é, inclusive, para desfazer mal-entendidos da subalternidade de certificados. Mas nenhum certificado emitido, não é, está em risco com a nova resolução.
porque senão a gente vai diminuir o número de professores do Brasil acentuadamente. Está Tá, claro? joia. Claro. Tá. O seu entendimento, então, Nilbe? E o que foi feito de certificado vai ter o mesmo valor. Ele está ali formado, ele está ali, recebeu o certificado, é que agora a nomenclatura que está sendo utilizada é diploma. Para evitar Ok. questões de subalternidade ou questões de impacto de instituições que querem, que têm que ser consultadas pelos órgãos ou pelas escolas, perguntando: o certificado é a mesma coisa que o diploma? A gente elimina essa dúvida. Mas não há dúvida, do ponto de vista, nenhum certificado emitido por uma instituição regular que tem um curso reconhecido, não é? Deixa de ser Vale. perde a validade, por favor. A não ser que Ok, quarta, seja legal, regular, essas coisas. quarta pergunta da Josimara, sua penúltima pergunta, capricha aí. Penúltima pergunta. Eu vou nessa da UAB, que o pessoal das públicas interagiram bastante comigo. Então, a pergunta Nós é: temos várias universidades públicas aqui, eu contei pelo menos muitas, mais de 20 universidades públicas é, participando aqui. foi muito legal, a gente conversou bastante. E a pergunta é direta. Considerando que muitos alunos dos cursos OAB não estão apenas na cidade de Polo, e sim dispersos geograficamente, como será possível garantir a presença nos 50% da carga horária em atividades presenciais do Polo? Como viabilizar financeiramente equipe para a execução das atividades, considerando os recursos financeiros que já funcionam no limite, professor Cury? É, o, Pergunta da o, representante da área OAB. pública. o caso da OAB também tem uma série de questões vindas da Univesp, da Universidade Pública do Estado de São Paulo. Veja, o que se tem, em primeira instância, é um ordenamento dessas instituições, não é, frente ao seu mantenedor, que é gerido pelo governo, em organizar esse acesso, em organizar essa perspectiva. O que está se fazendo aqui é um ordenamento para melhoria do aprendizado. Não porque, vou repetir, em letras de forma, não porque o aprendizado em AD seja ruim, mas porque cursos de licenciatura exigem presencialidades, exigem contatos, exigem formas mais complexas, não é, de se estabelecer essas flexibilidades em torno do aprendizado, não é, que envolve, obviamente, a tarefa da maior relevância e responsabilidade nacional para o futuro da nação de educar novas gerações. E educar novas gerações significa, obviamente, preparar o Brasil para todos os seus setores, da infraestrutura à saúde, não é? Da diplomacia às políticas públicas sociais, dos novos funcionários públicos aos novos profissionais liberais, engenheiros, advogados, etc. É todo o país que está na mão dos professores. Ok, E eu que travei aqui, não, me ouvem? eu Formada te numa trajetória ouço. mais Acho que foi o adequada Cury que do deu uma, processo. professor Cury, Espera que aí, eu deu estou uma. falando. Ok. Mais adequada nesse processo, né? Nós estamos falando aqui de um padrão de evasão de formação de professores de 70%. Eu tive uma conversa com o reitor de uma grande universidade pública brasileira que disse que caiu vertiginosamente as presenças dos estudantes no acesso ao primeiro ano, no ingresso às licenciaturas. Universidades brasileiras de nome e reputação internacional, não é? Por quê? Porque o modelo curricular também é difícil para um cotista, por exemplo, egresso de uma escola pública. Não é? Ele tem que se equiparar aos estudantes de primeiro ano da física para conseguir ser um licenciado em física. Tá certo? Quando, na verdade, o ingresso dele deveria ser em professor de física, em licenciatura em física. E aí um ordenamento adequado, inclusive que fizesse a gestão e o amparo desse egresso cotista, que vem de uma escola pública com notórios déficits de aprendizado de matemática e português, que estão muito distantes do terceiro ano que ele se formou, né? Distantes para trás. Né? Então, veja, o que é importante
a gente tem em mente também é esse modelo de educação superior que deve se adaptar a esse processo e ordená-lo de forma ampla e positiva, não é? Então, quando a gente fez esse conjunto de regramentos, nós também pensamos no presencial, não é? Os cursos presenciais têm também uma série de problemas de aprendizagem, uma série de massificações de ensino. Tem centenas e talvez milhares de instituições públicas e particulares que fazem um bom trabalho em AD e em presencial. Mas o reforço ao aprendizado na área é uma obrigação nossa, o reforço para quem já faz bem, não é? Para quem já faz bem. Para quem não faz bem, é a necessidade de se reordenar completa e absolutamente, porque a regulação que vier a partir dessa resolução vai ser muito mais, digamos assim, complexa do que a que existe hoje. Não é? Ok. É claro que vai haver. Eu disse para você que corte seco, etc. Mas vai haver uma exigência do padrão de qualidade, não é? Seja imediatamente, seja por termo de ensinamento. Se não alcançar isso dentro do regramento que as séries entender que é o necessário, não vai prosseguir mesmo. Não é? Então, veja, é muito importante que nós tenhamos consciência que abrimos uma nova etapa no país, que é um processo de formação de professores em padrão internacional de exigência para uma área que é a mais, de longe, relevante formação para uma nação. Ok, muito obrigado. E agora vamos para a Nilbe com a sua pergunta de número 5. Professor Cury, pensando então, como foi falado no começo, que pode ser que aconteçam notas técnicas, notas orientativas com as dúvidas, né, que vão surgindo, eu peguei aqui tentei agrupar todas que falavam de extensão, do núcleo de extensão, tá? É o núcleo 3. E aqui vem uma pergunta: será que o CNE vai sugerir, numa nota técnica dessa, mecanismos de controle, de aferição, de verificação de como vão acontecer essas atividades de extensão, sendo aula, atividade de campo, apresentação de resultados? Assim como nas DCNs da extensão, nós temos lá quatro indicações que já saíram na própria DCN de extensão. Poderia acontecer uma nota técnica pensando, porque vem surgindo entre as instituições nesses últimos dias essa questão: como que vai acontecer, como será o registro, como será a evidência e a retirada das atividades complementares de forma específica na resolução. Essa é uma excelente pergunta. Quer dizer, uma nota técnica esclarecendo a amplitude, as obrigações e o ordenamento da extensão, se for necessário, não há dúvida que virá. Não é? Não há dúvida, mas já tem a resolução da extensão que é bem explícita em relação a isso. E as dúvidas das instituições devem estar muito mais presas, nesse momento, à forma de regulação e avaliação da extensão. Porque não se pode ter atividades tão relevantes numa instituição como estágio e extensão sem ser notadamente avaliados. E avaliar o estágio e a extensão não é só a checagem de se tem ou não. Não é só a checagem de se tem professor e preceptor e tutor e professor. Não é só a checagem das horas debitadas em papel. Não é? Na verdade, o proveito e o impacto no aprendizado e na competência dessa experiência de aprendizado. É essa avaliação que deve ser feita. E essa avaliação é insubstituível. Não há regra nem nota técnica que altere. É por isso que na resolução está bem clara a necessidade do novo instrumento avaliativo chegar e reordenar o processo de avaliação. Se a avaliação não mudar, essa resolução nossa, 424, vai ter maior problema em ser implantada. Evidente. Não é? Porque, no final de contas, o que o instituidor vai falar? Bom, não mudou a avaliação, eu vou ser avaliado pelo que eu vinha fazendo. Se eu trazer agora a exigência da resolução, eu vou levar uma nota baixa. Não é? Então, é fundante que no tempo mais curto possível, nós estamos em contato imediatamente com o INEP, que já fez esse trabalho para o ENAD, né, em relação às licenciaturas, nós estamos em contato que, no menor tempo possível, nós tenhamos, que, aliás, já está sendo trabalhado,
já está sendo trabalhado, inclusive começou a ser trabalhado em conjunto com a redação da resolução, já está sendo trabalhado um modelo, um novo instrumento de avaliação para a nova resolução. E aí não há como escapar, vai ter que ter um foco no estágio, como, aliás, o Enário está trazendo, e um foco na extensão, que é muito importante. Não é? E o foco no estágio, na extensão, vão iluminar outras práticas descritas no chamado aprofundamento de aprendizagem. Esse aprofundamento pode ser dado por práticas e por experiências vividas na escola, não é? E por aprendizado a partir dessa interação, não é? A partir dos núcleos formadores de professores das universidades. Não é? Então, as práticas não devem se reduzir só em estágio e supervisão. Só que as outras práticas vão integrar ou substituir o aulismo e o conteudismo vigente. Tá bom? Ok, muito obrigado. Agora vamos para a pergunta número 5 da professora Jucimara. Jus, querida. Microfone fechado. Perdão, professor Cury. Olá. Última pergunta. Pergunta é justamente preocupado com a qualidade das atividades práticas à distância e a documentação. Como o Conselho Nacional de Educação entende que deve ser essa qualidade das atividades práticas realizadas à distância, e o que seriam consideradas essas atividades práticas obrigatórias e como elas precisam ser documentadas? Olha, Simara, você deu exemplo de um município chamado São Coluna Gabriel da em Cachoeira. Gerais, São Coluna, Gabriel da Cachoeira é Aquidauã. fácil, mas você falou Bocaina, alguma coisa dessa natureza. Aquidauã em Aquibadã. Sergipe. Aqui é isso. Aquidauã. Esses Sergipe. municípios têm o direito de ter a oferta para os seus habitantes com a mesma qualidade da potência da instituição que é a oferta. Quem chega nesse município com polo é uma grande instituição brasileira. Não sei qual delas, mas eu posso dizer 3 coisas dela. É uma instituição responsável, zelosa da qualidade e atenta ao processo e à trajetória e ao impacto do egresso. Não é? Essas ações dessas grandes instituições, que eu já posso dizer que elas têm, sem saber o nome delas, devem ser levadas e entregues em São Gabriel da Cachoeira, em Aquidauã, Bocaina, se for o caso. Enfim, o que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, isso ajuda a entender a minha resposta na sua questão. As atividades práticas para estudantes à distância, que estão ordenados em polos e no ordenamento de polos, nas suas amplitudes previstas na regulação e na legislação brasileira, na norma não é estabelecida pelas portarias e orientações, instruções normativas do MEC, etc., né? Elas devem ser o que o nome diz, elas devem ser vivenciadas, e devem ser vivenciadas e avaliadas como tal, avaliadas no padrão de aprendizado da vivencialidade. Essas práticas não é para produzir relatório, não é para produzir uma ficha, não é para produzir uma viagem de ônibus, não é? Ou uma ida a pé de bicicleta, ou uma ida a pé de carro. Essas idas são fundamentais para produzir aprendizado. Não é? E o que vai ser avaliado? O aprendizado, que essas 2 dimensões que compõem o curso, não é? Organizaram para os estudantes. E perguntas nessa frequência serão feitas. Análises nessa frequência serão feitas. Verificações nessa frequência serão feitas. Não é? Como eu disse, nós temos que agora ter um cuidado muito maior que vínhamos tendo com os cursos de licenciatura em pedagogia, não é? No sentido de dar a eles a proeminência do impacto que seus egressos têm para o futuro da nação. Obrigado, René. Ok, muito bacana. Agora eu vou pedir que o professor Cury pense em 30 segundos, uma fala final, que a professora Nilbe pense uma fala final,
e que a professora Jucimara pense uma fala final. Enquanto vocês pensam, eu vou passar nossa programação aqui, que vai durar exatamente esse 1 minuto, que é o tempo de vocês pensarem a fala final de cada um de vocês. Essa série de webinars da Roper aqui, ela só é possível de acontecer porque a Roper tem um conjunto de empresas que patrocinam para você ter esse acesso gratuito aos temas mais relevantes do ensino superior brasileiro e sempre com a bala na agulha, é o tema da hora. Quem são as empresas? A Liceu é a ferramenta, é o sistema acadêmico da técnica, está no Brasil inteiro, em mais de 500 instituições, e ela é uma espinha dorsal digital. Você pode acoplar os seus sistemas legados ou adotar o Liceu como seu único sistema, desde a inscrição até o diploma digital, já integrado com análise de alunos para a ENAD, exportação de dados para o Censo e para o diploma digital. Conversa com o Fábio Cesp, tem um contato dele aqui no chat, você vai agendar uma conversa de 20 minutos com ele. Agenda também uma conversa com o Peterson ou a Luciana aqui do AD2L, porque a ferramenta Brightspace, que é o ambiente virtual de aprendizagem da Learning Space, da Brightspace, da AD2L, ele ganhou o prêmio mundial como o melhor sistema contemporâneo em gestão de aprendizagem. Então, vale a pena conhecer. Ele é um sistema contemporâneo, já nasceu na nuvem e ele pode acelerar os seus processos na EAD e no presencial. Como o professor Cury falou, o virtual também está dentro do presencial e você pode usar o D2L também dentro do presencial. Tem o contato no chat aqui, fala com ele e agenda essa conversa. E agenda também uma conversa com o Augusto ou com o Daniel na CRM Educacional para você melhorar sua qualidade de captação, de enturmação e retenção de alunos. A CRM está em 250 operações no Brasil e no mundo e eles têm as ferramentas de captação para o presencial da educação básica, para o presencial e para a EAD do ensino superior e a ferramenta de permanência. Conversa com eles que você vai chegar mais longe. E também conversa com o Diogo Fonseca da Princípia, que é uma operação fintech focada na educação superior e básica, com receita garantida e gestão financeira, porque tem muita gente que faz operação de recebíveis e depois quebra, porque não teve gestão financeira interna. Com a Princípia, você tem as duas coisas, a garantia da operação financeira e a estabilidade da sua gestão econômica interna. Fala com o Diogo Fonseca, que vai ser bem bacana para você. Quarta-feira que vem, Tira Dúvidas ENAD 2024. Gente, é uma coleção de portarias, são tantas portarias que eu não consigo nem enumerar, tá? E quem vai traduzir isso para você? O Adriano Coelho vai tirar suas dúvidas, a Nilbe Ruggiero e o Edenilson. Você pode mandar a sua pergunta hoje para dentro do sistema, que nem foi esse webinar de hoje aqui. Não é blá, blá, blá. É pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Você já pode colocar a sua pergunta no sistema. Quarta-feira que vem, respostas para você aqui. Vai no sistema, põe a sua pergunta que você vai ser respondida. Agora, em setembro, lá em Foz do Iguaçu, nós vamos ter uma etapa presencial de marketing e comunicação com os melhores especialistas do Brasil. Esperamos você lá presencialmente e também esperamos você em outubro, 17 de outubro, em São Paulo, no Roper Connect. Todos os consultores Roper, os clientes Roper e aberta à comunidade externa para um dia intensivo, para passar limpo o que está acontecendo na educação superior no Brasil. E para o esquenta da semana que vem, você já pode pegar o podcast do Adriano Coelho e você vai entrar no site da Roper, tem o podcast aí, e você já vai entender as portarias 610 e 611 e o detalhamento de tudo isso na semana que vem, aqui ao vivo e a cores. Ó, o professor Cury está pegando cola ali no telefone, ó. Professor Cury, pegando cola no telefone, professor Cury. Vamos lá. Pegando uma colinha para a fala final ali. Tá certo. Tá com o microfone fechado, Cury? Está com o microfone fechado? Estou dizendo que eu estava avisando que eu vou me atrasar uma meia hora. Tá? Ah, tá certo. Ok. Crianças felizes, eu quero pegar um print de vocês, todos três aqui sorrindo comigo. 3, 2, 1, já para guardar esse momento. Cury, querido, aquele sorrisão bacana, bonito, Jucimara e Nilbe já nasceram sorrindo, né? O Cury e eu que temos que fazer força para sorrir, vocês duas já nasceram sorrindo. Ok, eu estou com essa foto maravilhosa de vocês aqui e agora eu queria deixar a fala do professor Cury para o final, o nosso convidado. E ele que foi inquirido, né? Então seria uma deselegância a gente colocar as perguntas de quem fez as críticas e as perguntas a ele e ele não ter a fala final. Então, se a Nilbe e a Jucimara concordam, eu começo então a fala final pela Nilbe. Nilbe, 1 minuto para você deixar o seu recado.
Eu queria agradecer mais uma vez, o professor Cury está aqui conosco, agradecer todas essas quase 500 pessoas ao vivo que ficaram conosco nessa tarde, agradecer toda a confiança da Roper e todo o setor naquilo que nós falamos, e de tudo isso que nós recebemos e nós ouvimos o professor Cury falar, eu vou precisar revisitar o texto da resolução com todas essas respostas, porque nós temos o chão da instituição. Nós estamos no fogo do dia a dia da gestão, com o aluno e com a necessidade de conter a evasão e a sustentabilidade e o polo e o processo formativo. Então, eu vou precisar rever todas essas respostas para poder orientar melhor as nossas instituições e agradeço as luzes das respostas que o Cury nos deu. Obrigada, Cury. Excelente, muito obrigado. Só amor e carinho, Cury. Olha só. Jucimara, querida, agora o seu 1 minuto aí para você fechar a sua participação. Eu quero agradecer a todas as IES que estão participando hoje e que interagiram conosco antes desse webinar. Uma interação que começou, professor Cury, seguramente há mais de um mês, do qual as instituições vêm entendendo que é um desafio fazer a reestruturação aí de suas modelagens pedagógicas para atender com qualidade, com sustentabilidade, com capilaridade, os projetos de formação de professores, visando aí que a IAD continue significando uma ferramenta de empoderamento social, de mudança de vida das pessoas, de mudança de vida das cidades. Uma honra, professor Vianney, obrigado pelo convite em participar desse debate. Professor Cury, muito obrigado pela sua gentileza e pela sua precisão aí dos esclarecimentos. Eu também seguramente vou reolhar a partir dessas suas orientações à resolução, de maneira que a gente possa viabilizar da melhor maneira possível para atender as novas questões legais. E também queria pontuar, professor Cury, que há o desejo de algumas entidades levar sugestões ao Ministério da Educação dessa nota técnica, né, que se fala, ouvindo, né, sendo um espaço, inclusive, de que elas possam participar e se posicionar em algumas questões relativas, obviamente, ao que já está dado na resolução. Muito obrigada, foi uma honra participar desse debate aqui com o professor Cury, Nilbe, e com você, professor Vianney. Muito obrigado, Jucimara, muito obrigado, Nilbe, muito obrigado ao professor Luiz Roberto Lisa Cury, a quem eu chamo de querido Cury, né? Que é uma pessoa que a gente convive desde o começo dos anos 2000, com pessoas que foram, assim, âncoras na criação da EAD no Brasil, o professor Paulo Spelli, o professor Maurício Sherman, o professor Gabriel, o professor Edson Franco, a professora Marlene Salgado, nós que construímos aquele primeiro cenário inicial e hoje ainda estamos na ativa depurando este cenário. E eu acho que o que eu entendo da palavra do professor Cury, que é um momento que ele entende como de depuração aberto ao diálogo, né? E ele tem recebido propostas de diálogo das instituições privadas, das instituições públicas. Eu mesmo tive uma reunião com colegas da USP anteontem, me dizendo da extrema preocupação, porque eles participam da oferta de EAD desde aquela primeira graduação em ciências, de formação pedagógica em ciências, dando aula a partir de São Paulo para mais de 400 municípios do interior de São Paulo, e agora isso não seria mais possível de acordo com essa resolução, e eles estão numa angústia tremenda, porque o pessoal da USP, da Unicamp, da Unesp, eles que são os professores da Univesp, e eles dão aula a partir de São Paulo para 400 municípios no interior. E eles estão numa angústia tremenda diante da impossibilidade da continuação desse projeto. É uma coisa de doer o coração, assim, as pessoas choram no telefone, né? Participei dessa reunião e já se reuniram também com o professor Cury. Cury, querido, então, seu 1 minuto, até 2 para você, né? Porque você respondeu a duas inquiridoras eu queria que foram cruéis contigo. Vai lá. Eu queria. As perguntas foram muito bem organizadas e correspondem mesmo a expectativas, a perspectivas de todo o processo de mudança, né?
todo processo de mudança gera dúvida, gera incerteza. Mas eu queria primeiro acalmar dizendo que a resolução atual não é instável, ela continuará como está, não é? Independente da gente poder prover notas de complementares de informação, de esclarecimento, né, desde que sejam necessárias, como, por exemplo, essa da extensão que a Nilbe disse. Por outro lado, eu queria também agradecer ao esforço, né, de vocês, do Vianney, em organizar essa interlocução, que para nós é muito importante. A Conselho Nacional de Educação segue à disposição dessas questões de dúvidas. Nós recebemos associações, frequentemente, textos que nos pedem por escrito a solução de questões como essas aqui que foram apresentadas. Essa oportunidade, portanto, é muito boa, muito importante para a sociedade brasileira e para cumprir essa etapa de implantação. Quero também indicar que essa etapa de implantação deve ser acompanhada por um grupo organizado, por uma comissão organizada com integrantes do CNE e com um GT mais amplo, né, que deve acompanhar o processo de implantação no sentido mesmo de fornecer informações, debates, esclarecimentos que forem sendo necessários à medida desse processo. Nós fizemos isso com as diretrizes curriculares nacionais de engenharia e com muito êxito, muito sucesso, né? Estão completamente implantadas. Também era uma diretriz disruptiva, onde nós adotamos competências e eliminamos conceitos de disciplinas, etc. Enfim, essa é uma oportunidade também para se manter o diálogo, não só no processo de ordenamento da resolução, mas também da sua implantação, que é a fase mais sensível da política pública. E, nesse sentido, a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Educação Superior, a própria SERES, o INEP e até a CAPES, que vai alcançar a educação da formação continuada, estão juntos conosco nesse ordenamento, nesse esforço de acompanhamento do processo de implantação para que ele seja feito de maneira virtuosa, comprometida e vinculada ao grande impacto que um curso de licenciatura causa no país. Não é um processo de acompanhamento punitivo, é um processo de acompanhamento que estimule o melhor ordenamento, a melhor política institucional curricular para a formação de professores que o país merece, mas precisa, e precisa de forma ampla. Não é? Falamos aqui não só de professores para a educação básica, o ensino médio, digamos, tradicional, mas também o ensino médio profissional e tecnológico, os cursos de EPT, portanto, não é? O processo de inclusão, de educação inclusiva em todos os níveis da etapa básica, para a educação infantil, para professores, obviamente, que têm essa responsabilidade imensa de agregar esse imenso time nacional de quase 2.500.000 professores que vem fazendo um trabalho incrível, modelar, graças a ele, essa trajetória educacional, não é? Pode ser ampliada, melhorada, ordenada e adicionada de boas práticas e boas políticas. Muito obrigado, Vianney. Obrigado a todos e a todas. Então, vamos fechar com um sorriso bacana para dar tchau para a galera? 1, 2, 3 e... Aí, bacana! Beijo para todo mundo. Muito obrigado. Quarta-feira que vem, ENAD na cabeça. Beijão, todo mundo de volta. Curi, querido, beijo bem grande. Tchau, sucesso, parabéns pelas etapas no CNE. Beijo para todo mundo da SBPC aí também. Tchau, Júcio. Tchau, Nilbe. Tchau.